Shalom! Estamos juntos mais uma vez aqui no seu canal A Rota da Teologia. É isso aí, mais um assunto importante hoje. Vamos trabalhar hoje com a teologia contemporânea. E vamos, claro, dentro desse nosso estudo, dessa nossa aula sobre teologia contemporânea, vamos falar sobre a vida, a obra e a teologia desenvolvida pelo teólogo da teologia bíblica Oscar Cullmann, que é um referencial dentro da teologia bíblica. Oscar Cullmann ele vai nascer justamente no ano de 1902, né? E ele, início do século XIX, lá ele é alemão, claro, vai nascer na Germânia, e com isso ele vai tornar-se um membro da igreja luterana, porque os pais são de origem luteranas, tá? Luteranos, e na Alemanha, nesse período, a igreja que tinha maior influência e domínio era os luteranos, ou no aspecto do protestantismo, e não só no aspecto do protestantismo, mas no aspecto eclesiológico e eclesiástico era a luterana. Então Cullmann ele vai receber toda uma educação escolar em Strasbourg, tá? E com 16 anos de idade ele vai ter como a oportunidade de ler e estudar os discursos sobre religião de Schleiermacher, né? E depois vai assimilar as doutrinas do liberalismo teológico e na época ainda continuava dominando a cena. Então era um período que o liberalismo teológico tinha grande influência dentro do contexto europeu e, claro, ele vai absorver como principiante na área do estudo teológico neste momento aos 16 anos de idade. Durante seus estudos teológicos, ele vai permanecer sob a influência, claro, da teologia liberal, tendo em vista que inicia com ela, né? E vai ter a obra do Albert Schweitzer, né? Como a busca do Jesus histórico, como a leitura principal da obra e em que, vamos ver, se movimentou seus pensamentos, né? Abriu seus olhos, como está ele falando, fazendo-se ver o estudo histórico-exegético da Bíblia e pela ortodoxia também ele vai ter um certo direcionamento e depois ele vai começar a estudar sobre a libertação, né, a teologia da libertação e dentro de um contexto mais, vamos assim, bíblico e mais tarde então ele vai em 1924 obter já, quando ele está com, vamos ver aqui, 22 anos, o seu título de bacharel em teologia pela École Batignolles em Paris, né? Ele vai estudar em Paris, depois ele vai fazer dar continuidade em Strasbourg, tá? Do seu mestrado e mais tarde doutorado, e em 1938 ele já se torna conhecido e célebre estudioso e teólogo da área da teologia bíblica do Novo Testamento. Então ele vai tornar-se um propulsor a partir da terceira década, né, do século XIX dentro da teologia bíblica do Novo Testamento. Inclusive, ele vai, uma das suas obras célebres, né, sobre a Cristologia, sabe? A Cristologia de Oscar Cullmann. Oscar Cullmann também vai trabalhar mais tarde sobre a questão de três postos acadêmicos que em 1949 ele vai assumir a cátedra de História da Igreja, né, na École Hautes Études, né, e em 1950 ele vai já assumir a cátedra de Novo Testamento na Faculdade Libre Théologie Protestante e, por fim, em 1953, a cátedra de Cristianismo Primitivo da Faculdade de Filosofia de Sorbonne. Tá? E em seguida ele vai lecionar também no Seminário Valdense em Roma e em Paris, como em Roma, ele trava contato assim com muitos estudiosos católicos com os quais vai compreender e vai desenvolver um debate, uma dialética sobre o diálogo ecumênico. Sua atividade ecumênica chega ao ápice durante o Concílio Vaticano II, tá? Quando ele vai participar na qualidade de observador. Tá? Sua contribuição ao concílio foi a das mais apreciadas, tanto que João Paulo, ou João 23, como Paulo VI, vão expressar seu vivo reconhecimento a Oscar Cullmann, dedicando seu livro ou seu último livro, Ministério
da redenção na história ao Secretariado para a Unidade dos Cristãos. Tá? Então, Oscar Cummach vai ter uma participação em alguns concílios e vai também ser, claro, apreciado dentro do contexto, vamos assim, do papado e, claro, da cúria papal. E vai ter uma certa influência da teologia católica também nesse período. Oscar Cummach é diretor, mais tarde, em 1941, do Theologische Allgemeine de Basileia, onde atualmente são hospedados 25 estudantes de teologia provenientes do exterior. E ele vai exercer as funções com maior agrado e dedicação. Cummach vai ser considerado um excelente formador de mentes teológicas, sabendo dirigir os jovens às mentes dos seus estudantes para aqueles campos que são mais, vamos assim, dotados, mais adequados, que se contextualizam com maior afinco, com maior compreensibilidade. Né? A estima a respeito e o afeto que goza Cummach junto aos seus colegas vai lhe tornando mais conhecido, mais observado, mais seguido na proposta das suas teses teológicas. Ele vai reunir 29 ensaios sobre temas patísticos e neotestamentários que mais tarde vão se tornar uma das suas obras. E a primeira publicação de Oscar Cummach vai ocorrer em 1925, né? E os escritos depois, mais tarde, vão se aperfeiçoando, e aí ele vai lançar uma segunda e terceira obra entre 1945 a 1948, depois em 1952, e uma das obras-primas mais expressivas são escritas em francês e que vão ser no ano de 1949, e mais tarde, em 1946 e 1957, melhor dizendo, é que sai então a Cristologia do Novo Testamento, uma obra assim célebre, uma obra de grande proporção, onde ele trabalha sobre os títulos e os nomes aplicados a Cristo, dando essa análise, essa exegese nominal aplicada aos nomes de Cristo. Ele vai desenvolver todo um contexto teológico bíblico e vai assim compor a sua teologia bíblica pautada na nominologia ou a exegese nominológica dos nomes de Cristo, tá? A partir da proposta inserida por trás de cada nome. Também a Cristologia do Novo Testamento de Cummach, ela, além de examinar os principais títulos e dados a Jesus no Novo Testamento, ela vai se tornar uma das obras de referência na Europa dentro daquele período de 1957 até 1970, tá? E o Cummach também vai ser conhecido e vai ter as suas relações com os ambientes políticos e religiosos na sua época. Em 1970 vai então ser destas relações, e em 1970 vai ser publicado e vai ser traduzido para o português uma obra denominada Jesus e os Revolucionários do seu Tempo, que vai ser publicado e é publicado pela editora Vozes, tá? Outra em 1972, praticamente. A natureza e o objeto e o método da teologia bíblica de Oscar Cummach nós podemos começar a referenciar a partir da seguinte questão, que Oscar Cummach ele trabalha com uma teologia dogmática que pressupõe, como já adquirido dado revelado, pressupõe que já se saiba em que ele consiste essencialmente e se propõe a interpretar, aprofundar e ordenar e confrontar as verdades reveladas pela Bíblia com a problemática religiosa do momento presente e inclusive desenvolvê-los mediante métodos de pensamento filosóficos. Então, essa é a metodologia empregada na composição e no fazer teologia e no defender teologia a partir da perspectiva de Cummach. A teologia bíblica proposta por Cummach procura estabelecer qual o efetivo ensinamento da Bíblia. Esse é o cerne. A sua tarefa, então, é constatar simplesmente aquilo que o Novo Testamento, tá, ensina, sem ter que resolver as dificuldades e as aporias encerradas na doutrina. Tá? Outro detalhe importante, que esse objetivo
é compreender a fé dos primeiros cristãos, tá? E o seu surgimento, o seu conteúdo e a sua codificação escrita. Outro detalhe importante, que o seu primeiro dever, antes de qualquer avaliação, antes de qualquer análise, de qualquer juízo, né? Talvez inclusive antes da própria fé, nós podemos assim ressaltar, é simplesmente ouvir em obediência àquilo que os homens da nova aliança querem comunicar, ainda que possa vir a parecer estranho. Dois tipos de teologia oriundas do pensamento cumaniano, nós podemos dizer que, como do resto também, ele vai, vamos assim, afirmar explicitamente, tanto em Cristo e o tempo, como em o mistério da redenção na história, algumas observâncias a partir da perspectiva bultmanniana. Tá? Ele vai ter um certo relacionamento com a teologia bultmanniana. O objetivo de fazer uma redação da teologia neotestamentária não dogmática, em sua busca, ele se propõe a descobrir o elemento central da mensagem cristã. A riqueza dessa mensagem, então, vai nos obrigar a perguntarmos qual seja o elemento central, a partir de qual se possa explicar todos os outros. A tarefa principal da ciência neotestamentária é, talvez, de toda a teologia cristã, consistir em procurar dar uma resposta a essa pergunta. Vai tratar-se ainda de mais nada de vamos dizer assim, problema de teologia histórica, mas sua solução vai se revestir de uma enorme importância para a teologia dogmática. E o mistério da redenção na história, ele vai declarar e vai querer continuar, inclusive, as pesquisas propostas em Cristo e o Tempo, uma obra que ele escreveu que teve também uma grande relevância. Declara querer continuar a pesquisa iniciadas em Cristo e o Tempo, a fim de precisar, inclusive, ampliar o esquema e desenvolver uma tese com maior amplitude sobre a história da salvação. No pensamento de Cuma, houve um desenvolvimento na questão do objeto da teologia bíblica. Tá? Em Cristo e o Tempo, inclusive, essa obra, Em Cristo e o Tempo, ele vai indicar que o seu objeto próprio, a determinação do núcleo central da mensagem cristã, núcleo que, no fim de contas, resulta ser Jesus Cristo, tanto do ponto de vista histórico como do dogmático, já em O Mistério da Redenção na História, vai atribuir-lhe um objeto mais amplo à teologia bíblica, compreendendo toda a história da salvação. E a razão desse desenvolvimento deve ser buscada no debate teológico que vai ocasionar as pesquisas do teólogo de Strasbourg, tá? Em toda a sua teologia, em toda a sua proposta, com efeito claro de correlacionar e incluir em suas obras o pensamento e a proposta de três autores, que seriam o Schweitzer, o Dott e o Bultmann. Tá? O Schweitzer vai afirmar que Jesus somente pregou a chegada iminente do reino de Deus. E aí, Kuhlmann vai trabalhar em cima dessa proposta. O Dott vai trabalhar sobre a escatologia simultânea e o Bultmann sobre o Jesus histórico. E aí ele vai justamente trabalhar essas três questões, principalmente a partir da proposta histórica de toda a revelação empreendida por Bultmann, o pensamento bultmanniano, é que ele vai desenvolver ali uma tese e vai trabalhar em cima desses três prospectos e temas abordados por esses três expoentes teólogos. Em Cristo e o Tempo, por exemplo, Kuhlmann mostra que Cristo é o centro da história, fazendo ver contra Todd e Schweitzer que a Sagrada Escritura não fala de uma só escatologia, em relação ao qual Jesus teria vivido primeiro, como sustentava ou defendia Schweitzer. Então ele vai contrapor Schweitzer. Ou simultaneamente, como afirmava Todd, ele vai contrapor também Todd, mas sim de duas. Uma incipiente, a que teve lugar na sua primeira vinda de Cristo, e ele vai defender sobre a
a primeira vinda de Cristo, o ministério desenvolvido por Cristo, e uma final que terá lugar com a sua segunda vida. Ele vai também defender sobre a segunda vida, tá? Vinda de Cristo, no caso para arrebatamento e para manifestação de Cristo. Portanto, Jesus encontra-se no centro da história da salvação, na medida em que se coloca nos limites entre o período da promessa e o período da realização final. E essa é uma abordagem célebre e uma abordagem que marca o pensamento de Cuma dentro da história e do contexto da teologia bíblica do Novo Testamento. Em O Mistério da Redenção na História, a sua pesquisa ela vai se ampliar a história da salvação. Nessa obra vai provar a insustentabilidade da tese de Bultmann, demonstrando que toda a história da salvação faz parte da essência da revelação. Mas o que vai se estender, o que vai se compreender por história da salvação, vai, na falta de uma expressão melhor, chamarmos a história da salvação ao divino suceder-se dos eventos. Tá? O termo história vai equivaler substancialmente ao termo voltada à economia, entretanto, Cuma vai preferir os primeiros porque considera ser mais conhecido e compreensivo do que o segundo. Tá? É lícito chamar a história e aplicá-la em uma série de acontecimentos como é constituído pela salvação. Vale-se dizer que os acontecimentos, como diz Cuma, nós não podemos inserir senão com base na decisão e não vai se tratar de uma concatenação completamente diferente daquela que forma a história. O teólogo de Strasbourg ele vai reconhecer a profunda diversidade que se distingue os dois grupos de acontecimentos e, entretanto, existe entre eles uma tríplice analogia que vai justificar essa transferência do termo de um grupo para o outro. Tá? Os três pontos essenciais em que a analogia emerge vão ser justamente o fato de que se trata de uma série concatenada de acontecimentos, ainda que o princípio que regula tal concatenação não possa ser definido historicamente. Tá? No âmbito do desígnio divino, principalmente sobre a questão de sobrar o lugar para a contingência histórica e para a resistência do homem para o pecado, por consequentes os desvios misteriosos e, portanto, sobre questões pertinentes ao contexto histórico salvífico, e também sobre a história ramartiológica da história da perdição, né? É um fato que ele vai trabalhar como simples eventos fundamentais que constituem e pertencem à história da doutrina da salvação e vai se tornar, claro, um objeto da teologia bíblica, segundo a última formulação desse teólogo que nós estamos trabalhando, que ele vai desenvolver principalmente dentro da história de salvação as suas grandes abordagens no teor da teologia bíblica do Novo Testamento. Outra questão que nós também temos que considerar é o método da teologia bíblica. Esse método da teologia bíblica é um método especulativo, é um método pautado com a filosofia e a teologia dogmática e é um método priorizado com as próprias ciências experimentais e as ciências históricas, tá? Outra questão que também temos que ressaltar, que o pensamento de Cuma, ele vai deixar um pouco a desejar em matéria de clareza, ele não é tão explícito, não é tão claro, e contenta-se em afirmar que não vai pretender fazer uma teologia filosófica como Tillich, como Taylor Chardin, como Rainer, como Bultmann, né? Porque ele não vai considerar aquela possibilidade de poder se extrair uma verdadeira interpretação da mensagem cristã partindo dos princípios filosóficos. O critério que inclusive vai permitir descobrir aquilo que constitui-se a essência do cristianismo, na concepção de Cuma, não poderá ser em caso algum a priori filosófico. E é surpreendente a constatação que Cuma faz da ingênua irreflexão com que alguns teólogos aplicam miudemente ao Novo Testamento um critério que evidentemente se torna de origem extrínseca, tá? Então a participação teológica de Cuma
dentro do contexto da teologia bíblica, possibilita uma teologia bíblica de cunho exegético, uma teologia bíblica que vai aferir e analisar as questões referentes a títulos no contexto da cristologia, mas também na desconstrução de alguns pensamentos de alguns teólogos, como Schweitzer, como Todd, como o próprio também Bultmann, tá? E uma outra questão também interessante que Kuhlmann vai trabalhar é a essência da fé neotestamentária. Vai defender qual que seria essa essência da fé e mais tarde vai criticar o método histórico crítico da escola liberal e vai denunciar os seus graves limites e vai tratar de um método que, afirmando ele, inutiliza é inutilizado e inutiliza através do racionalismo as escrituras e é inutilizado porque é incapaz de captar aquilo que há de mais genuíno na escritura. Então ele se torna um método, na concepção de Kuhlmann, incapaz e incapacitado e sem teor e sentido, porque é um método que não consegue visualizar a expressão que tem o sentido aplicado ao contexto escriturístico do Novo Testamento, tá? Os estudiosos que trabalham e pensam e estudam Kuhlmann, eles vão visualizar que ele é um observante da história da tradição, tá? E ele vai trabalhar a questão do Kyrios no Evangelho, esse título aplicado a Cristo no Evangelho, antes de empreender o seu estudo, já trabalhando um espírito de Cristo com o sentido cerne do senhorio e da soberania empreendido a Cristo no contexto neotestamentário a partir dos evangelhos. Tá? Outra questão também, ele vai desenvolver um debate mais tarde com Barth e Kuhlmann, e Barth e Bultmann, né? E Kuhlmann vai precisar mais tarde vai desenvolver um método histórico soterológico. Tá? E este método histórico soterológico vai se basear no princípio de que na revelação cristã os aspectos históricos e soterológicos são inseparáveis na medida em que não se trata nem de uma história qualquer, carente da força salvífica, nem de um ato salvífico ou de um ato salvífico carente de um caráter histórico, mas sim de uma história da salvação, e por isso quem lê os textos sagrados com esse método vai manter e vai ter a condição de manter o seu olhar constantemente apontando para as ambas direções, a história e a soterologia. Tá? Então é uma proposta do método que que vem da teologia kuhlmanniana ou da teologia de Oscar Kuhlmann, seria esse método da história da salvação. Muito bem, então era esse o sentido de nossa proposta de aula de hoje, uma breve aula, para nós refletirmos e pensarmos e tratarmos sobre Oscar Kuhlmann, compreendermos a sua importância e concluirmos com o método histórico-soterológico, que é o método histórico de salvação que ele propõe, que vale-se de todos os subsídios da ciência histórica, da filologia, da arqueologia e da crítica exegética, porém ressaltando a importância de estudarmos o Novo Testamento a partir de Cristo e observarmos todo o contexto histórico dentro da cristologia neotestamentária para compormos a história da salvação. Então esse é o método que se torna o método central de Oscar Kuhlmann e que vai ser a grande contribuição, o grande contributo dele para a teologia bíblica do Novo Testamento. Obrigado a todos, você está conosco aqui no canal A Rota da Teologia.